No livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 4, diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Primeira coisa que eu vejo nessa passagem é que o Senhor, ele está falando com Jeremias, né? Jeremias era um profeta do Senhor. E quando o Senhor fala com Jeremias, ele fala: Olha, Jeremias, vai até a casa do olheiro e ali você vai ouvir a minha mensagem. Ou seja, então o que eu vejo aqui? Que muitas das vezes, nós precisamos passar pela casa do olheiro para ouvir a voz de Deus. Como assim, Mariana? Aqui está falando, vá à casa do olheiro. O Senhor fala para o seu profeta assim, vá até a casa do olheiro. E ali, ou seja, lá na casa do olheiro, você vai ouvir a minha voz. E muitas das vezes é assim na nossa vida também. Muitas das vezes nós precisamos passar pela casa do olheiro para ouvir a voz de Deus. E o que é uma casa do olheiro, né? Aqui ele está se referindo à casa do olheiro. O olheiro é um profissional que ele que constrói os artesanatos de barro, ele que forma o vaso de barro, entendeu? Com as suas próprias mãos, entendeu? Com o barro. Então, com o próprio barro, ele vai fazendo, ele vai fazendo o seu artesanato. Ele vai formando, ele vai deixando do seu jeitinho o artesanato de barro, do jeitinho que ele está construindo. Então, o olheiro ele faz isso, né? Ele constrói, ele forma o artesanato com as suas próprias mãos, com o material do barro e da água, né? Então, o que é passar pela casa do olheiro? Passar pela casa do olheiro é você passar muitas das vezes por uma dificuldade, por uma perda, por um desafio, por uma luta, por um problema, por uma doença, por diversas coisas que vão afetar quem você é, né? Porque o barro, ele está sendo, a construção do vaso, ela está sendo afetada. Você quer um vaso reto, você quer um vaso ondulado, tudo isso é conforme a modelagem que o olheiro vai dar para você, né? Mas o barro, ele também pode ser quebrado, ele pode ser amassado quando ele está sendo feito. E passar pela casa do olheiro é acontecer isso com a gente. É a gente ser moldado pelas dificuldades que Deus permite nas nossas vidas, né? Então, quando nós passamos pela casa do olheiro, a gente isso se refere, o Senhor está se referindo a gente passar por dificuldades, por problemas que vão afetar, que vão modelar o nosso caráter em Cristo, né? Então, muitas das vezes a gente precisa ir até a casa do olheiro, ou seja, passar por diversas situações que nós não entendemos, para que a gente ouça a voz de Deus. Porque na hora da dificuldade, na hora que a gente está sendo amassado, na hora que a gente está sendo modelado por Deus, a gente fica com um coração mais sensível, a gente fica com os ouvidos mais abertos ao que Deus tem pra gente, né? Então, muitas das vezes a gente tem que ir até a casa do olheiro para assim escutar a voz de Deus. Não é que a gente não escute a voz de Deus quando tá tudo bem, mas você fica muito mais quebrantado, você fica muito mais voltado para o que Deus tem para você quando você está passando por uma luta. Porque quando está tudo bem, quando está tudo da maneira como você planejou, tudo certo, tudo tranquilo, você não fica tão sensível às coisas, né? Então, é como o Senhor fala para Jeremias aqui: vá até a casa do olheiro e lá você ouvirá a minha voz. Ou seja, você precisa ir até lá, porque lá você vai ouvir a minha voz. E é assim com as nossas vidas, né? Muitas das vezes nós precisamos passar pela casa do olheiro para ouvir a voz de Deus, né? E continuando, no versículo 3 diz assim: Então fui à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda. Aí Jeremias responde, né? Que ele foi à casa do olheiro e viu o olheiro, né? O profissional lá trabalhando com a roda, né? Então, mais uma outra coisa que a gente pode tirar dessa passagem. É na casa do olheiro que nós vemos como Deus trabalha. Porque aqui o olheiro, nessa passagem aqui, o olheiro profissional que faz o barro, que quer dizer que faz o vaso de barro, é Deus, é o Senhor. Ele é o nosso olheiro, é o Senhor. Porque é o Senhor que vai nos moldando. Nós somos o vaso nas mãos do Senhor que Deus vai modelando conforme a sua vontade, né? Então Jeremias fala: olha, fui até a casa do olheiro e lá eu vi o olheiro trabalhando com a roda. E o que a gente pode aprender disso? Que é na casa do olheiro que muitas das vezes vemos como Deus trabalha. É na hora da dificuldade, é na hora da perda, é na hora da escassez, é na hora do deserto, é na hora
é na hora da falta de esperança, é na hora que tudo parece que está dando errado, que a gente vê como que Deus trabalha, né? A gente tem uma mentalidade de que Deus trabalha de um jeito A, B e C, sendo que Deus não se enquadra no que a gente acha. Deus, ele trabalha conforme a sua vontade, do jeito dele, com a singularidade que só Deus tem, com a soberania que somente Deus tem. Então a gente se auto-engana quando a gente acha que sabe como Deus trabalha, porque nós não sabemos, né? Então, é só quando a gente vai também à casa do olheiro, quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente passa por uma dor. Agora, o porquê o ser humano só funciona na base da dor, muitas das vezes eu não sei te dizer, mas que é assim que funciona, é assim que funciona. Então, ele teve que ir à casa do olheiro para ver o olheiro trabalhando com a roda. Então é assim nas nossas vidas também. Muitas das vezes nós temos que ir até a casa do olheiro para ver como Deus trabalha com essa roda, para ver como que Deus vai trabalhar com esse barro, com esse barro e com esse vaso, né? E por último, fala assim, Jeremias fala assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ou seja, ele chegou até a casa do olheiro para ouvir a voz do Senhor. Lá ele se deparou com um olheiro trabalhando com a roda, né? E quando ele se deparou com o olheiro, ou seja, com o Senhor trabalhando, ele viu que ele estava formando um vaso de barro. Mas esse vaso que Deus estava formando estragou nas suas próprias mãos, ou seja, se quebrou, né? E Deus teve que fazer tudo de novo, moldando um outro vaso, modelando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o que a gente pode ver aqui também? Que é melhor que a gente seja quebrado nas mãos de Deus, assim como esse vaso foi quebrado nas mãos de Deus, ou seja, o próprio Deus estava ali formando ele. E esse barro e esse vaso foi quebrado nas mãos do Senhor. Por que é melhor ser quebrado nas mãos de Deus? Porque nas mãos de Deus, Deus sabe como refazer. Deus levanta, Deus refaz, né? Mas agora, se você está quebrado na mão do homem, na mão do diabo, você não se refaz. Você permanece caído. Mas quando você é quebrado nas mãos do Senhor, Deus te refaz. Deus te dá vida, Deus te dá força. Deus te refaz quantas vezes forem necessárias para você ficar de pé, né? E por último, ele fala que assim que esse vaso quebrou nas mãos do Senhor, Deus o refez, ou seja, Deus refez o vaso, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ou seja, finalizando, Deus nos quebra para nos moldar com a sua perfeita e agradável vontade. Ou seja, o vaso foi quebrado na mão do Senhor. Deus foi lá e refez esse vaso. Mas quando o Senhor refez esse vaso, Deus refez de um outro jeito, modelando ele de um outro jeito. Se ele tinha um formato quadrado, ele passou a ter um formato redondo. Porque o formato redondo era de acordo com a vontade de Deus quando estava formando ele. Então Deus, ele nos quebra para nos moldar conforme a tua vontade. Quando Deus nos quebra, quando a gente passa por uma luta, por uma dificuldade, Deus está quebrando a gente para que a gente, como eu disse, para que a gente tenha o nosso caráter transformado. Para que a gente tenha o nosso caráter transformado. Porque a dificuldade, ela pode afetar o seu caráter tanto de uma maneira positiva quanto negativa, né? Então, quando Deus nos quebra, ele nos quebra para que o nosso caráter seja transformado de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa, né? Então, os motivos das dificuldades que nós passamos, nós não sabemos. Mas Deus, ele nos quebra assim como um vaso de barro nas suas mãos, para que ele nos refaça de acordo com a sua vontade. Espera aí, não tá legal desse jeito. Eu quero te formar desse outro jeito aqui, porque desse outro jeito aqui o teu caráter vai ser aprovado na minha presença. Então vamos ficar com essa palavra, né? Na casa do olheiro, né? Muitas das vezes nós precisamos passar pela casa do olheiro para a gente ver quem Deus é nas nossas vidas, para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, para que a gente entenda que a gente não tem que enquadrar Deus nas nossas vontades, né? Da maneira como nós pensamos, né? E que é melhor nós sermos quebrados na mão do Senhor do que na mão do mundo, na mão do diabo, porque Deus, ele tem o poder de nos refazer, né? Amém.